Olá, é uma verdade. O Evangelho de Jesus Cristo, ele agride ao nosso velho homem. O Evangelho de Jesus Cristo, ele afronta os meus comportamentos, afronta os meus pensamentos e afronta as minhas decisões. O Evangelho de Jesus Cristo nos coloca no nosso verdadeiro lugar. O Evangelho de Jesus Cristo nos desnuda, nos deixa completamente nus perante ao nosso irmão mais velho, perante ao nosso pai, perante ao nosso conselheiro. O Evangelho de Jesus Cristo expõe os nossos pecados. E quando isso acontece, quando somos agredidos, confrontados, desnudos, expostos, a primeira reação de uma pessoa é achar que quem fala do Evangelho de Jesus Cristo para ela é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que está sendo prepotente ou qualquer outra coisa que possa justificar a sua dor. Mas por que isso? Isso acontece, e é muito claro que eu e você possamos entender, que quando você escuta que o apóstolo Paulo disse assim, olha, eu estou sofrendo dores de parto, e se você for lembrar de uma das palestras, pregações que eu fiz há muito tempo, e muitas das vezes nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre Maria e engendrou e engravidou Maria do poder de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo vem sobre nós e nós temos dores de parto e, como diz a palavra, damos luz a ar. E Paulo disse, eu estou tendo dores de parto até que Jesus seja formado em vocês. É por isso que o Evangelho agride, afronta, desnuda e expõe. Porque para formar uma nova criatura na nossa vida, nós temos que nos vestir de novos homens, de nos vestir de novas mulheres. Por quê? Porque nós temos que ser feitos através do Espírito Santo, através do poder da palavra de Jesus, nós temos que ser feitos à imagem e semelhantes de Jesus Cristo, porque nós caímos com o pecado. Porque é difícil tudo isso acontecer. Porque hoje nós falamos, pensamos, fazemos e agimos normalmente sem estar ligados na fonte, na videira, como nós falamos, sem ter lucidez e consciência. Nós estamos preocupados em participar de igrejas que são nada mais do que ajuntamentos. Nos últimos tempos, não deixai-vos de ajuntar-se, estar unidos com pessoas, mas nós nos ajuntamos, nós nos reunimos para falar de usos e costumes, para falarmos de prosperidade, para mudar e crescer, de dar dinheiro e fazer barganhas com Jesus, fazer barganhas com o Senhor, ter que sacrificar para poder receber algum tipo de bênção, sendo que na realidade o Evangelho só precisa entrar numa mente ensinável e que deixe ser confrontado, deixe ser agredido, deixe ser exposto, desnudo, para que o Espírito Santo mostre para nós quem nós somos. Parece fácil anular uma velha pessoa, uma velha maneira de ser, mas eu e você, nós temos na nossa natureza humana como pessoas fatores genéticos que estão na nossa constituição genética, biológica. Nós temos fatores psicológicos de traumas e situações que nós vivenciamos ao longo da nossa vida. Nós temos as influências que nós vivemos, aquilo que nós aprendemos, estudamos. E mudar tudo isso
Mudar tudo isso, ter noção do pecado, da justiça e do juízo é através do Espírito Santo, mas ele chega em nós através da palavra, através do Evangelho de Jesus Cristo. E muitas vezes você quer ter um Evangelho de Jesus Cristo bonzinho, que não te confronta, um Evangelho de Jesus Cristo que não te agride nos seus usos e costumes, na sua maneira de ser religiosa. E nós esquecemos que a palavra de Jesus é como uma espada penetrante. A espada que penetra, que separa alma e espírito, osso e medula. Vai lá dentro, porque essa espada vai fazer com que eu e você possamos entender que o Evangelho de Jesus Cristo não é esse que estão pregando nas igrejas, que estão preocupados em você não fazer tatuagem, de você não usar isso, não usar aquilo, de você não beber, não fumar, coisas que até parecem de uma boa ideia, mas que tem pouca valia para Jesus a nível espiritual. Porque Jesus quer, com tudo isso, é que nós vivamos exclusivamente ligados a Ele, a videira, tendo Deus como agricultor que cuida, através do Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, a nos tratar, a que nós nos despojemos da nossa antiga maneira de viver. Porque quando eu posso me tocar onde eu sou, quem eu sou, como eu estou sendo, eu vou entender que o objetivo do Evangelho de Jesus Cristo é fazer com que eu morra o meu próprio eu, que eu crucifique a minha carne com Jesus que morreu na cruz por mim, que eu transforme o meu caráter e que eu mude a minha personalidade, porque ao ouvir a palavra de Jesus, ao ouvir a palavra de fé, que muda, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quando nós ouvimos, quando nós lemos, quando nós temos consciência e lucidez do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, Jesus nos traz a cura e nos faz novas criaturas produtivas, porque Ele quer que eu e você, a partir do momento que eu entenda que eu tenho que viver o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, eu vou produzir frutos e eu vou conquistar mais pessoas para serem como Jesus quer. Como Jesus quer? Ele quer que eu e você nos despamos do nosso velho homem, que nós deixemos de usar as velhas práticas do nosso dia a dia, que nós possamos crucificar os nossos desejos e as nossas vontades. E aí você vai dizer, nossa, Renato, você vai estragar o meu fim de semana. Ao contrário, eu não estou sendo prepotente nem arrogante, mas eu estou querendo trazer para você a verdadeira palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Um Evangelho onde ele chorou lágrimas de sangue, onde Paulo esmurrava o ar, esmurrava o próprio corpo, tinha que aceitar um espinho na carne, e ainda no final de tudo, fala, Pai, por que tu me abandonastes? A ti entrego o meu espírito. E como Paulo dizia no final, miserável homem quem sou, quem vai me livrar desse corpo? Porque o Evangelho me põe no meu lugar. O Evangelho me expõe quem eu sou. Se você está vivendo ao contrário, é que o Evangelho de Jesus Cristo ainda não conseguiu tocar a sua consciência, ainda não conseguiu fazer com que você tenha a capacidade de discernimento, de entender que, na prática, o que Jesus está querendo conosco é que nós deixemos o velho homem. Ou seja, Jesus quer que eu e você não fala nada de tatuagem, dessas bobagens que estão cansados de falar, que você tem que ouvir. Ele não está aqui preocupado se você está fazendo oração, se você está fazendo jejum. Jesus está preocupado com que você e eu paremos de furtar, paremos de enganar, paremos de mentir. Jesus quer que eu e você, quando nós imitamos ou julguemos uma pessoa, ou uma situação, que nós julguemos com justiça. E se formos, não devemos, se formos dar um juízo sobre aquilo, que o nosso juízo seja um juízo de paz, que reconcilie as pessoas entre si e reconcilie as pessoas com Deus. Que Jesus está preocupado, o evangelho dele é um evangelho que está preocupado com a nossa dissimulação,
com a nossa falsidade, com as máscaras. O ano passado, Jesus falou tanto conosco, se você for ver os vídeos, para deixarmos e tirarmos as nossas fantasias de falsos crentes. Jesus quer que eu e você paremos com as nossas imoralidades sexuais. Ele quer que eu e você deixemos de ser ociosos, vagabundos. Comecemos a trabalhar, a produzir. Aquele que não trabalha não é digno de comer. Levantar do seu marasmo, da sua ociosidade. Que nós paremos de ser ansiosos com aquilo que vai acontecer. Que nós deixemos de ser glutões. Você já viu como tem crente gordo? Homens e mulheres gordíssimos, todos frustrados. Por quê? Porque a ociosidade, a ansiedade leva à glutonaria. Jesus está preocupado com isso, que eu e você deixemos de ser idólatras, idólatras religiosos, idólatras de pastores, idólatras até de irmãos, de ídolos mesmo como pessoas, idólatras de você, da ego-idolatria, de você se sentir a última Coca-Cola do deserto e que ninguém pode tocar, você é o certo e você é a certa de tudo. E até mesmo do nosso ambiente, que faz com que nós sejamos xenófobos, que nós idolatremos Israel antigo, que já nem existe mais, que ainda não sentimos as dores do outro nas guerras, só olhemos um lado. Então Jesus quer que a gente abandone tudo isso. Jesus quer que eu e você busquemos tesouros celestiais, que deixemos a ganância, a inveja, deixemos os conflitos pessoais, deixemos todos os nossos maus hábitos, deixemos e anulemos o ódio que ainda está no nosso coração. Quantos cristãos cheios de ódio? Quantos cristãos ainda que não sabem perdoar? Quantos cristãos que não sabem pedir perdão? Quantos cristãos que ainda estão naquela de querer frequentar um ajuntamento de pessoas, hoje chamados como igreja, para receber ao invés de dar? Isso é que é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é que você esteja na videira, ouvindo as palavras dele, recebendo toda a palavra de Jesus e pondo isso em prática. Esse é o evangelho, um evangelho que transforma, que nos transforma em novas criaturas. O evangelho que faz com que a palavra de Jesus seja a nossa fonte. E quando a palavra de Jesus é a fonte onde nós vamos tomar e medir as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas ações, nós passamos a fazer parte da família de Jesus. Nós realmente aprendemos e sentimos ser pessoas felizes, onde nada nos atormenta. Nós, quando pomos em prática a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, nós ficamos protegidos de tudo e de todos. Temos vida, passamos a ter paz. E ainda, quando você faz tudo isso, se desveste do velho homem, deixa tudo isso que nós falamos e se veste de um novo homem, imagem e semelhança de Jesus Cristo, agarrado nele, nós recebemos a santificação através da palavra dele, somos limpos pela palavra, santificados pela palavra do Senhor, e faz com que abramos o nosso coração, abramos o nosso espírito, para que o Espírito de Jesus venha sobre nós, e além de nos santificar, faça com que nós demos frutos e frutos de justiça e consigamos influenciar as outras pessoas a também mudarem e abrirem mão de serem os mesmos homens de que continuamos sendo. Então, em nome de Jesus, a minha oração hoje é que nós, eu e você, também tenhamos dores de parto, para que nós mesmos possamos mudar e nos vestir de novos homens, novas mulheres, vestidos à imagem e semelhança de Jesus Cristo, para que possamos receber tudo que ele nos prometeu como novas criaturas. Deus te abençoe no nome de Jesus. Espero que você tenha entendido essa palavra muito boa que veio do alto do trono de Jesus para o seu coração.